Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Eliane, eu vou falar com vocês um pouquinho, vou falar com vocês em relação à educação e à união de escola e família para o melhor aprendizado dos alunos, tá? Vou me apresentar mostrando uma tela para vocês e espero que seja uma conversa bem legal, porque eu estou na condição aqui de consultora, mas também de mãe, no papel de mãe, eu tenho 2 filhos, então vou falar para vocês desse lugar de ensinamento, desse lugar de ensinar e aprender e observar os filhos, tá? Então eu vou mostrar algumas telas para vocês e vou conversando com vocês. É mais uma conversa para a gente fazer uma interação em relação a esse papel nosso de pai, de mãe, de educador, de ensinar e aprender. Vou compartilhar com vocês a minha tela e na minha tela também faço uma apresentação em relação ao que eu faço, tá? E aí fica mais tranquilo para vocês, para que a gente possa verificar tudo isso. Então, vamos lá, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Agora vocês verão, vai demorar um pouquinho, porque vai carregar, tá? Mas assim que carregar a minha tela, vocês verão. Espero que vocês estejam vendo. Então, meu nome é Eliane Padilha, eu sou consultora educacional confessional. Estou gravando esse vídeo para vocês, para que vocês depois possam olhar, ouvir um pouquinho em relação a esse olhar de união entre escola e família, tá? Eu represento aqui nesse momento a FTD. Eu sou uma consultora educacional confessional das escolas que tem um olhar, além de ensinar, um olhar de espiritualização, como é o caso da Escola Santa Marcelina, da Escola Marcelo Cândido. Eu sou Eliane Padilha, eu sou graduada em Pedagogia, sou graduada em Letras, sou especialista em Língua Inglesa, eu tenho mestrado em Crítica Literária e hoje consultora educacional confessional da FTD. E já passei por sala de aula em vários níveis também, tá? Isso não quer dizer muita coisa, né? Isso só quer dizer que eu tenho experiências em todas as áreas, não vou dizer em todas as áreas, mas em todos desde a educação infantil até o ensino médio e depois na faculdade também, porque eu fui professora na faculdade por muitos anos, tá? O que nós vamos tratar nesse momento? Nós vamos tratar o tema da nossa reunião é engajamento, parceria e união, mecanismos fundamentais para o sucesso escolar. Então, o sucesso dos alunos depende desse olhar, desse engajamento entre escola e pais. Porque o aluno, ele convive e ele se desenvolve em todas as suas instâncias, no socioemocional e no cognitivo, e não há uma separação. Quando eu estou desenvolvendo o socioemocional, automaticamente eu estou trabalhando o cognitivo. Então, é uma dualidade. Porque quando eu olho para o aluno, quando eu olho para o meu filho, para uma pessoa, eu estou pensando esta pessoa nesse âmbito, no âmbito família, sociedade e escola. Essa tri aqui é para a gente entender que esse engajamento, ele precisa acontecer. Mas não tem uma repartiçãozinha que eu diga assim, isso aqui é só para a família realizar. Então, é um complemento. A família realiza e a escola vai auxiliar a cristalizar. A sociedade, ela não tem tanto esse olhar que a família e a escola têm, porque ela ensina pelo lado mais duro, mais difícil, da imposição. A família e a escola ensina pelo amor. Ela volta 2, 3, 4 vezes ensinando, reforçando aquilo que ela já explicou, que ela já ensinou. Então, ela sempre está com um olhar de amor. E com esse olhar de amor, ela volta essa aprendizagem, esse ensino, olhando o sujeito como um todo, olhando o aluno como um todo, o socioemocional e o cognitivo, porque ele precisa aprender, ele precisa ter conhecimentos que são, vamos dizer assim,
conhecimentos científicos, mas ele também precisa ter conhecimento de valores, ele também precisa ter conhecimento de si, conhecimento do seu emocional, conhecimento do emocional do outro, até para saber respeitar. Não, hoje o João está muito bravo, então eu tenho que dar um tempo, esperar o João ficar um pouco mais calmo para que eu possa conversar com ele. Caso contrário, nós vamos gerar outro problema. Então, ao invés de solucionar, nós criaremos um terceiro. Esse olhar é da família, da escola, do sujeito, que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque ninguém nasce pronto. Nós aprendemos todos os dias e todos os dias nós temos a chance de ser pessoas melhores, mas ninguém está pronto. Todos nós estamos em constante construção. E quando eu olho essa imagem, que alegria, porque a gente olha para as crianças, a gente olha para o aprendizado, a gente olha para os ensinamentos. Nós ensinamos pais, mães, nós ensinamos desde o momento que a criança começa a ser gerada até a gente morrer, a gente está ensinando, né? Então a gente nunca para de ensinar. E que alegria é verificar quando eles estão aprendendo de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa, porque tudo que toca os nossos filhos nos toca também, tanto do bem quanto do mal. Porque, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa muito boa para o seu filho, você fica extremamente feliz. Mas quando alguém, de alguma forma, o desrespeita ou o deixa triste, você fica 3 vezes mais triste que ele, porque você sente a dor dele. Isso é empatia, e é isso que a gente ensina para eles, porque nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Então, esse engajamento com a escola, esse engajamento de família-escola, essa união é que traz essa alegria para a aprendizagem, porque aprender dói, dói muito. Eu preciso usar várias áreas do meu cérebro que às vezes eu não uso, e que se a gente não usar, vai ficando esquecido. Então, não é um movimento tão tranquilo quanto brincar, mas na brincadeira eu estou aprendendo, só que eu não tenho consciência disso, eu criança, mas eu estou aprendendo na brincadeira. Por isso hoje essa revolução, esse novo olhar para o aprendizado, esse olhar de a criança colocar a mão na massa, para que ela aprenda pelo lado sempre da harmonia da criação. E a gente sabe que tem alguns momentos que é necessário a presença do... Na verdade, não tem momentos. Todos os momentos é necessária a presença do professor, mas tem momentos que o professor ele precisa guiar e tem momentos que ele é guiado. Mas isso só é possível quando eu tenho uma escola em que os pais também têm o mesmo olhar para os filhos de eu estou segurando na sua mão para te auxiliar a aprender, porque o caminho não é dos pais, mas os ensinamentos sim, então ele pode direcionar. E quando ele direciona, o aluno vai aprender e ele vai crescer e ele vai melhorar e ele vai poder ser uma pessoa mais feliz com tudo aquilo que ele está fazendo e aprendendo. Então, essa é uma imagem que traduz para a gente essa paz desse aprendizado, desse olhar de aprender brincando, aprender construindo, aprender colocando a mão na massa, mas que os pais sempre estão atentos para verificar o que ele está aprendendo, como ele está aprendendo, porque ele pode reforçar o que foi ensinado e às vezes ele diz assim, porque o filho ele vai se expressar, então quando ele está se expressando, eu posso perceber alguma coisa que talvez não está bem direcionada e que naquele momento eu como mãe eu posso direcionar, que ele pede por isso. Às vezes eu não entendo como ele está pedindo, mas ele pede aquela ajuda, aquele olhar. Quando a gente olha para os quatro pilares da educação do século XXI, a gente percebe o quanto é grande a aprendizagem enquanto ser. Porque esses 4 pilares, eles não são para a educação infantil, eles não são para o ensino fundamental, eles não são para o ensino médio, eles são para todos. Então, eu aprender a conhecer, eu vou aprendendo a me conhecer a vida inteira e aprendendo a conhecer tudo que me cerca a vida inteira e eu nunca sei tudo. Eu sei bastante, eu sei muita coisa, mas eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Todo mundo está aprendendo todo dia um pouco. O que a gente tem é conhecimento em algo ou em alguma área um pouco aprofundado, mas a gente ainda tem muita coisa para descobrir sempre.
E eu não estou falando de mim, Helena, estou falando de todos nós, né? Aprender a fazer. Nós vamos aprendendo a fazer e descobrindo e redescobrindo cada dia, porque se a gente parar, voltar e pensar, pensa o que os professores enfrentaram nessa pandemia para reaprender ou para aprender a fazer tudo à distância. E eles fizeram, e fizeram muito bem. Mas isso não quer dizer que eles não sofram, não quer dizer que eles não enfrentem problemas, não quer dizer que eles precisem da contribuição de todos os pais, de todas as pessoas envolvidas no processo. Eles precisam, e muito, mais do que nunca, porque senão ela não vai sair do lugar. Então, isso é para a vida. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos. Desde que nós nascemos, nós estamos aprendendo a viver juntos. E às vezes a gente ainda precisa aprender muito mais. Então, é algo que nunca para. A gente sempre aprende, porque sempre aparece alguém que é diferente de você, que pensa diferente de você, que age diferente de você. Alguém que às vezes não é tão risonho, alguém que às vezes é mais fechado, que reclama muito, que você precisa aprender a viver com aquela pessoa. E aprender a ser. Nós estamos aprendendo a ser pessoas melhores, ser filhos melhores, ser alunos melhores, ser pais melhores, ser seres humanos melhores todos os dias. Desde o momento que nós abrimos os nossos olhos até o momento em que nós fechamos os nossos olhos, nós estamos aprendendo a ser, a viver juntos, a fazer e a conhecer. Então, essas são 4 habilidades não só para o século, elas são 4 habilidades para a vida, porque nós não paramos de aprender cada uma delas todos os dias das nossas vidas. E nós ainda, acho que a gente ainda morre sem ter aprendido tudo que a gente gostaria ou poderia. Não é? Então, a gente vai ter que escolher algumas coisas para ir aprendendo todos os dias. Quando eu olho para essa imagem, eu percebo tudo que nós estamos vivendo nesse momento, porque quem está aqui não é uma professora, quem está aqui é uma mãe, mas quem está aqui na telinha é um professor, é uma professora, é uma coordenadora, é uma diretora conversando com vocês e entrando com vocês na casa de vocês, com a permissão de vocês. E neste caso, olha, em específico, o que eu verifico? Essa mãe está do lado da criança para ensinar. Eliane, mas eu não tenho tempo de fazer isso. A nossa presença como pai, como mãe, como professores, ela precisa ser uma presença significativa. Às vezes eu não posso passar o dia todo do lado deles, eu não posso conversar o dia inteiro do lado deles, mas se eu conversar 10 minutos com eles, uma conversa muito bem estruturada, de repente terá mais significado do que o meu dia todo sentado do lado, sem às vezes nem olhar o que ele está fazendo. Então, não é a quantidade, é a qualidade do que eu faço. A qualidade, ela é muito importante. Então, quando eu tenho 10 minutos para o meu filho, eu posso saber, você fez a sua lição de casa, você fez as tarefas que você estava precisando resolver, você aprendeu os conteúdos que você precisava aprender, porque às vezes é mais fácil ele te dizer, olha, hoje o que a professora me explicou, eu não entendi nada, e você conversar com a professora e ela reforçar aquele conteúdo, do que esperar o mês inteiro para dizer assim, meu filho não aprendeu nada. Porque é muito mais difícil você retomar um mês do que você retomar um dia. Então, quando a gente não deixa crescer, é mais fácil de podar, é mais fácil de acompanhar. Ela está com um caderno, está com um lápis na mão. Por quê? Porque a criança, ela precisa escrever, ela precisa ter o hábito de leitura, o hábito da escrita, porque eu só aprendo a ler bem lendo. Eu só aprendo a escrever bem escrevendo. Não basta só ler os manuais de escrita. Eu preciso fazer, eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso ter horário para estudar. Então, olha, se a minha aula começa às 7 horas, eu preciso levantar pelo menos 10, 15 minutos mais cedo, dependendo do tempo que eu gasto para me organizar, para que eu não me atrase. Por quê? Eu estou online, mas eu tenho tempo a cumprir, eu tenho uma agenda de atividades, eu tenho várias funções naquele dia e vários compromissos em relação à escola. Ah, mas eu preciso, por exemplo, eu preciso aparecer naquela aula com o meu uniforme.
Se a escola estipular, sim, porque é a forma que eu estou caracterizada e é como eu estou voltando. Eu peço desculpa para vocês, mas eles estão fazendo reforma aqui, e não na minha casa, no prédio, e aí às vezes vai dar uma barulheira, tá? Então eu peço desculpas, mas eu não tenho como controlar. Então, a criança precisa de hábito, ela precisa de rotina de estudo. Se a aula termina às 11, 10h30 ela tá brincando. Ela não pode, porque ela tá perdendo a oportunidade de aprender alguma coisa. Ah, mas tá chato. Nem tudo que a gente faz, às vezes, ou e principalmente para o estudo, a criança vai ficar agradável, mas ela precisa, mesmo assim ela vai precisar. Então ela tem que cumprir com a rotina, porque o professor ele está se desdobrando para ensinar, ele está se desdobrando para mostrar que o aluno ele é capaz de aprender, ele está sendo monitorado, mas ele precisa se desenvolver. Nunca foi tão necessário verificar que o aluno ele tem autonomia e ele precisa usar da autonomia dele, porque o professor explicou. Para que o professor entenda se ele aprendeu ou não, ele precisa fazer atividade. E para que o professor entenda que ele aprendeu ou não, e que o professor terá que voltar e reforçar os conteúdos, se ele não faz atividade, o professor não entende se ele aprendeu ou não aprendeu. Se ele não verbaliza, o professor não sabe se ele realmente está no caminho certo da aprendizagem. Às vezes ele vai descobrir numa prova, ele vai descobrir dali 2 meses em alguma atividade avaliativa. Por quê? Porque às vezes o aluno não verbaliza, ele não fala aquilo que precisa ser dito no momento exato. E ele precisa falar, porque aí a gente pode ajudar. Nós, professores, pais, porque você quando olha, mas o seu caderno não tem exercício, não tem nada resolvido. Então eu vou buscar entender por que ele não está fazendo. Ele não está entendendo, ele está com problema, ele está com fome, ele está muito chateado, porque quando a gente está muito chateado, a gente não aprende. Quando ele está com muita fome, aí sim, às vezes ele tem que parar e tem que comer, porque quando eu estou com fome, eu não vou me concentrar. A minha concentração, ela precisa ser quando eu estou tranquila. Então, quando eu estou com muitos problemas, se o pai e a mãe não sentar e não conversar, ele não vai aprender. Se ele está com muita fome, ele também não vai aprender. Então, entenderam que a união da escola com a família é importante? Porque às vezes você, mãe, diz assim, ó, mas ele não está gostando das aulas de matemática. Não é porque ele não está gostando, é porque ele está com problema na tabuada, nas operações básicas, e aí ele não consegue ir para frente. Então, ele diz, eu não gosto de matemática. Por quê? Porque ele não está conseguindo se desenvolver na matemática, ele não está conseguindo aprender a matemática, a primeira coisa que ele volta, ele não gosta do professor. Mas não é do professor que ele não gosta, é do conteúdo, é da disciplina, é do componente curricular, porque ele não está aprendendo. E se ele não está aprendendo, ele vai se sentir angustiado. E é essa angústia que não deixa, que faz com que ele não aprenda. Porque a gente tem que estar equilibrado emocionalmente para aprender. Então eu tenho que estar mais tranquilo. Não posso estar tranquilo demais porque eu durmo e não vou aprender, mas eu também não posso estar agitado demais porque eu não consigo me concentrar. E se eu não me concentro, não vou aprender o que eu preciso aprender. E aí pode ensinar à vontade, porque eu não vou ter aquela quantidade que eu preciso de vontade, porque todo mundo aprende. Eu posso demorar um pouco mais para aprender, mas eu vou aprender. Mas eu preciso ter um pouquinho de vontade de aprender. Quando eu tenho vontade de aprender, eu consigo aprender. E é isso que é necessário na relação, na união entre família e escola, porque nós conhecemos os nossos filhos, então nós sabemos quando eles não estão com vontade de aprender. Nós sabemos quando eles estão com problemas de aprendizagem ou quando eles estão com problema de visão, e aí aquele problema vai afetar na aprendizagem deles. Isso é muito importante, é olhar um todo. Eu estou olhando para o cognitivo, mas eu estou olhando para o socioemocional, porque eu sou um ser humano completo, sou socioemocional e sou cognitivo. Então, a minha parte do aprendizado, ela é ligada com os meus valores, com a minha forma de expressar, com a minha forma de viver e com o local em que eu estou inserida.
Tudo isso conta. Por isso essa relação professor-escola, escola-aluno, aluno, pais, diretores, coordenadores, orientadores, ela é tão importante. Porque eu tenho um olhar além. Eu tenho um olhar além do que eu consigo enxergar, que é muito importante para todos, para o desenvolvimento do aluno. Então, quando eu olho para a rotina de estudo, o aluno pegou o livro, ele abriu o livro, ele está lendo, porque ele está ativando regiões do cérebro dele que são necessárias. Ah, mas ele está olhando no virtual. Ótimo, ele pode olhar no virtual, ele pode olhar na plataforma, na Iônica, fazer exercícios, resolver exercícios, enviar para o professor, sem problema, mas mesmo assim ele precisa pegar o livro, ele precisa ler, porque aí ele vai movimentar outra área do cérebro dele, ele vai exercitar a musculatura cerebral dele, e isso é importante. Ele precisa pegar o lápis, ele precisa pegar a caneta, ele precisa escrever, ele precisa riscar, ele precisa rascunhar, porque quando ele está rascunhando, ele sai do imaginário para colocar no concreto. O que eu aprendi? Como é que eu vou responder isso aqui? O que eu lembro disso aqui? Eu li, e agora que eu tenho que falar, que explicar, como é que eu vou explicar com as minhas palavras? Quais são as minhas palavras? Como eu vou articular, como está a minha frase, ela tem ponto, ela tem vírgula, as pontuações estão corretas, eu estou sabendo expressar com uma ordem correta, ou está trocada a ordem, eu estou acentuando as palavras corretamente. Quando o aluno ele escreve, o pai, a mãe, o professor, o orientador, ele percebe o que está ali faltando ou que está precisando reforçar com os alunos. Por isso é importante a rotina de estudo, porque ele vai gradualmente aumentando essa capacidade cognitiva dele e aumentando o conhecimento dele. Quem não estuda, ele não tem essa capacidade, ou não vamos dizer que ele não tem a capacidade, mas ele não tem, vamos dizer assim, insumo. Como é que eu vou devolver alguma coisa? Como é que eu vou responder uma prova se eu não estudei? Então, não tem nada lá dentro para eu voltar, para devolver, para escrever, para explicar. Então, o livro, ele me possibilita essas variações, ele me possibilita essa visão. Porque quando eu olho para uma pessoa graduada, ou quando eu olho para um menino que está lá, recebeu o diploma de primeiro lugar, não conta só o primeiro lugar, é o esforço que ele fez. E ele fez muito esforço. Porque só chega na final quem tem o compromisso de se esforçar, quem tem uma rotina, quem tem um hábito. Estudar é necessário, estudar precisa de rotina, aprender, eu preciso me dedicar àquilo que eu me proponho, porque caso contrário, eu vou cumprir tabela. E a ideia da escola, dos professores, não é essa, não é só cumprir a tabela, cumprir a rotina, mas é cumprir uma rotina com louvor. E cumprir com louvor é olhar para o seu socioemocional, é olhar para o seu cognitivo, é olhar para o que precisa aprender e você se dedicar e olhar para o que você está fazendo. E eu, pai, preciso olhar em algum momento como esse meu filho está. O que ele está aprendendo? O que falta ele aprender? Como que eu posso contribuir? Eu não vou fazer por ele, porque eu fazer por ele não vai resolver os problemas, vai criar outro. Então, o que eu posso auxiliar? Eu posso conversar, eu posso explicar, mas eu não tenho que explicar às vezes a matéria para ele se eu não consigo explicar ou se eu não entendo aquela matéria. Mas às vezes eu posso pedir para ele, me explica o que você está estudando, para eu tentar entender qual é a sua dúvida. E às vezes ali naquela socialização dele com o pai ou a mãe, você vai entender que ele está sabendo mais do que ele se propunha, ou que ele ainda nem estudou aquele tópico e ele gostaria às vezes de receber pronto. Por isso que essa união ela é necessária, porque o bom desempenho dele também depende de mim, mãe e pai. Não é só da escola e não é só dele, é meu também. Porque são duas mãos, o de ensino e o de aprendizagem.
Então, alguém pode te ensinar, mas não necessariamente você vai aprender. Então, eu preciso de reforço. Se eu preciso de reforço, eu preciso retomar. Se eu preciso retomar, eu preciso verificar. E se eu, mãe, estou percebendo que ele não aprendeu, eu tenho como fazer uma inferência em relação a isso. Conversar, verbalizar, contar o que ele não está aprendendo. E verificar como eu posso auxiliar. Às vezes você pode auxiliar só na conversa, mas já é muito. Você está prestando atenção nele. E é isso que eles precisam. Eles precisam dessa atenção. E nós podemos fazer isso. Por quê? Se eu olho para tudo que ele está aprendendo, eu vou olhar para a informação. Hoje nós estamos numa época em que nós olhamos para o nosso aluno e ele está aprendendo por competência. Mas o que é uma competência? Como que o meu filho vai aprender por competência? Eu tenho uma informação qualquer, então as minhas informações ou as informações às quais eu sou exposta são os meus conhecimentos. Mas para mobilizar os meus conhecimentos, eu preciso de atitude. E para mobilizar as minhas atitudes, eu preciso de interesse. Sem interesse, eu não tenho atitude para mobilizar o conhecimento. E eu ainda preciso de mais, eu preciso desenvolver habilidades para alcançar esse conhecimento e para ter atitudes que vão me favorecer a compreender a informação que eu tenho, que eu estou exposta. Então, a competência, ela vai mobilizar essa tri. Qual tri? Para que eu seja competente em um conteúdo qualquer, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade e eu preciso ter atitude. Então, saber o que e o porquê fazer alguma coisa é informação. Saber o que fazer com o que eu tenho de informação é atitude. E saber fazer qualquer coisa é a minha habilidade. Então, é a técnica que eu tenho. Por exemplo, somar ou diminuir. Se eu sei somar ou diminuir, eu tenho uma técnica para fazer isso. Então, vamos pensar lá na educação nos primeiros anos. O aluno está contando pauzinho. Contando pauzinho para fazer operação de mais e menos. Ele pode? Pode, mas ele não pode fazer isso a vida toda. Porque em um determinado momento, se ele vai fazer uma conta muito grande, vai faltar pauzinho para ele, vai faltar tempo para arriscar tanto pauzinho para ele fazer uma conta de mais ou menos. Então, a primeira vez, ele pode, primeira, segunda, ele pode, mas ele não pode ter o hábito dele, vai ter que em um dado momento, eu vou ter que ir tirando aquele hábito dele para que ele faça as coisas pela memória. Para que ele memorize como isso acontece. Mas isso requer o quê? Informação. Isso requer o quê? Interesse, atitude. Isso requer o quê? Habilidade. Isso é a competência dele. Então, quando ele souber fazer uma conta usando a mente dele, usando a tabuada que ele já estudou, ele vai ser competente em relação às operações básicas. Então, para ter competência em relação às operações básicas, é um exemplo, tá? Ele precisa de conhecimento, atitude e habilidade. Por exemplo, eu tenho tudo para fazer um bolo, mas se eu não levantar e não quiser fazer o bolo, eu não terei o bolo, a não ser que eu levante, e mesmo assim eu preciso ter atitude, a não ser que eu levante do meu local e vá até uma panificadora, um supermercado e compre um bolo. Então, eu posso fazer o bolo se eu sei e tenho todos os ingredientes, ou eu posso comprar um bolo pronto. Posso, perfeitamente. Mas, de qualquer forma, eu preciso ter o interesse, porque se eu não sair do lugar, ou se eu não pegar um celular e pedir pelo iFood, e mesmo assim eu preciso ter atitude, porque a minha mente só fala assim, eu quero um bolo, o bolo não vai surgir na minha frente. Então, a minha atitude é em relação a isso. Hoje, as escolas confessionais, olhando para o Marcelo Cândido, nós estamos falando de uma educação por chave. O que é isso? Se eu olhar por cada uma das letras, eu vou pensar assim, ó, o meu filho está numa escola em que ele olha a educação pela chave. Chave é competência, habilidade, atitude, valores e espiritualidade. Essa é a diferença de uma escola confessional. A escola confessional, e especificamente aqui nós estamos falando de pais, filhos e alunos, professores, diretores,
da Escola Santa Marcelina Marcelo Cândido, que é uma escola que olha para essa educação por chave. Ela olha para essa educação integral do ser humano. A educação integral é essa. É essa que eu olho para a competência, eu olho para as habilidades, eu olho para as atitudes, eu olho para os valores e olho para a espiritualidade. Eu ensino o aluno a crer em Deus, a crer em algo bom na vida para aqueles que não acreditam em Deus. Porque mesmo os que não acreditam em Deus acreditam que tenha algo de bom e de ruim, então eles separam dessa forma. Seja qual for a sua visão, ainda assim há uma espiritualidade do bom e do mal. Então é isso que a escola tenta trazer e reforçar nos filhos e na educação dos filhos de vocês. E é isso que a escola deseja que vocês se unam com ela para que isso seja possível. Então, ó, o horário de aula é importante, não chegar atrasado é importante. Ah, mas ele pode chegar 10, 15 minutos. Quem não cumpre as regras mais simples, tampouco cumprirá as mais complexas. O dia de entrega de trabalho é hoje, então eu preciso entregar hoje, porque ele precisa ter aquele hábito de que o dia de entregar é o dia marcado. Mas ele pode entregar amanhã. É claro que pode. Se ele ficar doente, se ele tiver um contratempo, porque acontece na nossa vida. Tem coisas que a gente não controla, né? Mas que isso não pode virar um hábito dele. Ou então ele vai... Eu estou falando dele, o aluno, ele sempre vai imaginar que ele pode fazer tudo na hora que ele quer, e a vida não funciona assim. Nós temos regras para tudo, nós temos regras, por exemplo, para o horário que alguém pode entrar em algum lugar, para o horário que fecha, depois do horário você não entra, perdeu sua senha, você não vai ser atendido, e assim vai. Então, as pessoas que não sabem respeitar as regras na sociedade, elas começaram a não respeitar desde pequenas. Elas não só aprenderam depois de grande, elas foram reforçando tudo isso, né? E aí chega num ponto que depois, às vezes, não tem mais conserto. Fácil, porque a gente não tem o complexo de Gabriela. Nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu posso mudar quando eu quiser. É fácil? Não é. É um trabalho muito difícil, mas que eu posso, eu posso. Nós não somos árvores, e mesmo as árvores, elas podem ser cortadas e a raiz não é arrancada, mas o tronco pode ser modificado, porque eu posso cortar lá no topo, né? No topo não, que é lá em cima, é o contrário, tá? Mas isso pode acontecer. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade de mudar. Então, nós podemos mudar o rumo, nós podemos mudar os objetivos e nós podemos nos mudar. Mas não é algo fácil, é algo que vai requerer muita atitude, muito conhecimento e muita habilidade. Porque eu vou ter que ser uma pessoa muito competente para que isso aconteça comigo. Mas eu vou olhar para os meus valores, eu vou olhar para a minha espiritualidade e isso será possível. Então, possível é, só que não é fácil. Então, a gente pode melhorar isso unindo escola, família. Antes nós víamos o mundo assim, ó, tudo certinho. Então eu olhava para o mundo, o Brasil tá aqui, a África tá de cá e assim vai, tudo muito certinho, muito moldadinho, cada um no seu cantinho. O que acontecia às vezes afetava a nossa vida, mas a gente não tinha percepção que fosse tão rápido tudo o que acontecesse. Hoje a gente percebe o mundo assim, ó. É tudo misturado. Então, hoje, o que acontece, por exemplo, lá na África, lá nos Estados Unidos, em 5, 6, 7 minutos, rapidinho nos afeta. Rapidinho toma conta de nós. Por quê? Porque todos os caminhos hoje, eles estão interligados. Então, tudo que se faz em algum local vai afetar o outro de alguma forma. Se eu tenho, por exemplo, não precisa nem muito longe, vamos pensar no vírus. Lá em dezembro de 2019, a gente pensava assim, nossa, que coisa, né? Quanta tristeza está acontecendo lá na China. Como isso é difícil, né? E aí, quando foi março, a gente viu que estava tudo aqui. Então, era algo que parecia tão distante de nós, algo que parecia que, assim, era problema de lá, não era problema nosso. E, de repente,
foi problema do mundo inteiro, é problema do mundo inteiro, e está problema do mundo inteiro, né, nesse momento, porque ainda não resolvemos esse problema, nós estamos contornando devagarinho, muito devagar, mas nós estamos contornando, mas nós ainda não temos certeza do que nós vamos enxergar daqui a pouco, e assim é a vida. Porque quando a gente olha para os nossos filhos, é tudo assim, tudo misturado. Nós imaginamos de uma forma, mas nós não temos certeza de como nós vamos enxergar daqui a pouco. Porque a educação, ela é construída ao longo dos anos e o processo é lento. Então, você ensina, você fala de novo, você mostra, você dá conselhos, mas ainda assim, quem vai escolher são eles. Né? Então, são eles que têm o poder de decisão em algumas coisas. Até certo tempo, não. Eles não decidem muita coisa, nós decidimos por eles. Nós olhamos os caminhos e escolhemos, porque nós dissemos, normalmente nós falamos assim, ó, a escola que você vai estudar é essa, o local que você vai se divertir hoje, amanhã ou no fim de semana é esse, mas chega um tempo em que ele diz, eu quero o curso tal e eu não quero estudar em tal lugar, eu quero tal universidade, eu quero ir para tal lugar. E aí você só pode apoiar, conversar, dar conselhos, mas você não pode escolher. Os caminhos são deles. Nós não podemos percorrer os caminhos por eles, mas nós podemos ensiná-los, nós podemos mostrar. E normalmente essa é a missão dos pais. A missão dos pais é educar, a missão dos pais é ensinar, é explicar, é mostrar os caminhos. Eles vão escolher, porque as escolhas não são nossas. Mas quando nós temos a convicção de que nós ensinamos da melhor forma possível, nós reforçamos tudo que nós poderíamos reforçar da melhor maneira possível, nós ficamos tranquilos e em paz, porque nós sabemos que nós fizemos o melhor que podíamos. E é isso que nos deixa deitar à noite e dormir tranquilos. É entender que nós fizemos tudo o que estava no nosso alcance, porque a coisa mais triste que tem é alguém lamentar por não ter feito o que poderia ter feito no momento certo. E hoje vocês têm esse poder de escolha, de conversar com eles, ensinar, mostrar, explicar e dar os exemplos. Eles aprendem muito, muito pelos exemplos. O avô, a avó, o tio, a tia, os primos, os irmãos, essa sociedade, essa família, essa socialização familiar, ela nos faz crescer. As histórias que nós ouvimos, os pais, as mães, os tios, os primos contar, elas vão nos ensinando, e vão nos ensinando pelo amor, vão nos ensinando pelo carinho, porque como um tio, uma tia, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, como eles educam, eles olham pelo carinho. Isso não quer dizer que eles não vão ficar bravos, eles vão ficar bravos porque tem momentos que eles precisam ficar bravos, como os professores. Os professores, eles conversam, eles explicam, eles mostram pelo exemplo, e às vezes eles chamam a atenção, e eles ficam bravos, muito bravos, porque eles estão ensinando, mas eles percebem que eles precisam mostrar para eles que naquele momento não é isso que é para fazer, que naquele momento eles não devem agir daquela forma, que naquele momento eles precisam abrir a câmera porque o professor precisa entender se ele está prestando atenção, que às vezes a câmera fechada o tempo todo não vai ajudá-lo, que se ele não movimentar, se ele não fizer as perguntas, ele não vai mostrar se ele aprendeu ou não aprendeu. Que se ele não escrever, se ele não rascunhar, se ele não colocar no papel de alguma forma, ele não vai aprender. E ele precisa disso. Eu não sei como o meu aluno está aprendendo. Então, por quê? Porque nós temos alunos que aprendem olhando, eles são visuais. Nós temos alunos que aprendem muito ouvindo, eles são auditivos. Então, qual é o tipo de aluno, qual é o tipo de filho que eu tenho para aprender ali? E como que eu vou saber se ele é visual, se ele é auditivo ou se ele é sinestésico? Porque eu posso ser os três.
Eu posso não, eu sou, todos nós somos, mas tem um que eu sou mais. Eu sou auditiva, então eu preciso, eu, Eliane, preciso ouvir alguém dizendo alguma coisa. Se a pessoa ficar me mostrando e não falar, eu não vou aprender. Eu só vou aprender quando ela está falando alguma coisa. É assim que me move. Escrever para mim é bom? É, mas não adianta eu escrever 10 vezes a mesma coisa, não é isso que me faz lembrar. O que me faz lembrar é eu conversar com os outros, é eu socializar, é eu partilhar. Partilhar é que faz com que isso aconteça. Então, isso é importante? Isso é muito importante, porque só assim eu posso aprender. E quando eu percebo que o meu filho ele é visual, por exemplo, eu vou trazer exemplos práticos para que ele possa fazer isso no visual, aprender ou vendo, ouvindo, partilhando. Isso é muito importante. Isso é para alegrar um pouquinho, né? Quando a gente olha para uma nuvem, um dia assim ensolarado, azul, bem clarinho, dá uma paz tranquila. Paz já é tranquila, né? Dá uma paz enorme no nosso coração. E aí eu peguei um trechinho da música do Hermes Aquino, só para a gente lembrar e fazer uma reflexão. Quando ele diz assim, ó. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito, que se quebra quando cai. Essa é a nossa vida. Nós somos passageiros nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E que a nossa passagem seja o mais agradável possível. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Por isso a gente tem que deixar o nosso melhor para todas as pessoas que a gente puder. Que a gente seja um motivo de alegria para o filho, para a filha, para as pessoas que a gente convive. Porque o que a gente deixa é o que nós somos. Não é o que você usou, não são as coisas que você tinha, mas sim o que você era enquanto pessoa. E que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos, que nós somos passageiros, sim. Nós vamos embora com o vento. Se o vento vem para cá ou para lá, a gente vai com ele no tempo estipulado, né? Nós somos como cristais. Olha que legal, nós somos cristais. Cristal é muito bonito e cada um tem o seu significado. Assim também somos nós. Nós temos o nosso significado, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu brilho, como esse brilho maravilhoso aqui, ó. Cada um de nós, cada um dos nossos filhos tem o seu brilho, então eles vão brilhar e que seja um brilho sempre para o bem, que seja um brilho que agrade, um brilho que atraia coisas boas, né? E que ele não fique tão pensativo em quando ele vai quebrar, mas que ele carregue a certeza de que um dia ele vai quebrar. Então, que eu deixe o meu melhor para todos, que eu deixe o meu melhor para tudo que eu fizer, que eu faça completa, que eu faça o melhor que eu posso naquele momento. Faça o melhor que você pode com o que você tem. E aí sim você estará feliz, porque você fez o que você podia. E isso é muito importante. Quando a gente percebe os filhos, quando a gente percebe os alunos, a escola, o professor, todos nós sempre vamos olhar pensando assim, nós não estamos todos da mesma forma, nós estamos no mesmo lugar, mas não da mesma forma. Então, enquanto eu tenho um voando com as asas e os pés desta forma, eu tenho um que voa assim. Eu tenho um que está paradinho aqui, eu tenho um que está preparando algo por aqui, outro que está batendo as asas de alguma outra forma. Então eu não sei. Cada um tem a sua forma, tem o seu jeito, tem o seu tempo. Nós não temos os mesmos tempos dos outros. Então eu não posso às vezes dizer assim, a Maria ela fica 2 horas com o filho ensinando. Eu não tenho tempo de ficar 2 horas, mas você tem 10 minutos? Fique os seus 10 minutos. Tenha uma presença significativa, é isso que faz a diferença, mas fique, porque eu preciso verificar que eles estão lá. Em algum dado momento, eu vou ficar parada observando, mas para ficar parada observando, primeiro eu preciso ensinar, depois eu observo. Porque eu
vou visualizar os meus filhos batendo asas, os meus alunos batendo asas, mas para isso eles precisam de insumo. Então, esse insumo, ele não vem sozinho, ele vem com a mediação dos professores e com a mediação da família. É o aluno mediado por família e mediado pela escola. E aí ele será um ser completo, um ser uno. Um ser que poderá bater as asas tranquilo, porque o que você tinha que ensinar enquanto caráter, valores, socioemocional, você ensinou, porque depois ele constrói. Depois de construído, é mais difícil ser, vamos dizer assim, corrigido, mas eu ainda posso corrigir. Só que é muito mais trabalhoso. Então, na época certa, no momento certo, é mais fácil eu fazer isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, eu posso ficar só olhando, mas não me convém só ficar olhando. Me convém fazer as inferências necessárias, me convém corrigir, me convém falar no momento certo, me convém ensinar, me convém participar da vida do meu filho enquanto estudante, me convém verificar o que ele está fazendo. Ele está realmente fazendo? Ele fez a tarefa? Porque se ele está chorando porque não dá conta de fazer, mas ele tentou, ele escreveu, ele somou e errou, porque errar faz parte do processo, a gente vai errar. Mas eu preciso tentar. Atitude. O meu conhecimento só vem se eu tiver atitude. Se eu não tiver atitude de pegar no lápis, escrever, registrar errado, escrever sem acento, esquecer a vírgula, esquecer o ponto, eu não vou aprender. Mas eu esqueci, mas eu fiz. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é fazer. Depois, retomar, olhar, errei, como é que eu posso corrigir? O que está faltando? Como que eu vou fazer? Como que eu, mãe, vou participar? Como que eu posso auxiliar? Isso é importante. Às vezes a gente não sabe como ajudar, então eu posso perguntar. Tem sempre alguém para me ajudar, tem sempre alguém que vai me direcionar, tem sempre uma luz brilhando no céu, tem sempre uma luz para me guiar. Às vezes eu não sei para que lado eu vou seguir, se é para o lado A, se é para o lado B, se é para o lado C, ou se é que eu vou seguir. Mas eu preciso conversar com alguém que possa me auxiliar em relação a isso. E para isso a escola está sempre aberta para conversar com vocês, para auxiliar vocês, para mostrar para vocês como eles podem auxiliar, como eles podem mostrar esse caminho de como vocês podem contribuir para a melhoria do aprendizado dele, do filho de vocês, da filha de vocês. Como vocês podem construir juntos, porque a escola é essa união, é isso que ela quer. E é isso que é o papel dela. O papel da escola é unir-se a vocês para que os filhos de vocês possam aprender cada vez mais e ser cada dia pessoas melhores, pessoas que aprendem cada vez mais a ser, a fazer, a reconhecer, a aprender. Todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente fecha os olhos, nós estamos nesse constante pilar das 4 aprendizagens, das 4 competências para o século XXI. Nós estamos aprendendo a ser pessoas melhores, a fazer as coisas melhores, a aprender de uma forma mais significativa, a conviver com os outros de uma forma mais harmoniosa. Esse é o nosso papel enquanto educadores, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto pais e enquanto filhos. É fácil, Eliane? Não é. Não é fácil educar. Não é fácil ensinar os filhos. É difícil, dói em nós, mas é necessário. Nós precisamos fazer isso, porque é a nossa missão enquanto pai e mãe é ensinar, é educar, é cobrar, ensinando, mostrando, conversando, corrigindo quando necessário. Então, é assim que eles vão aprender, é assim que eles vão se tornar pessoas melhores, e é assim que eu posso contribuir. E eu posso contribuir enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto ser humano, conversando com a escola, verificando como a escola pode também contribuir comigo para que esse aprendizado aconteça da forma mais harmoniosa possível. Porque cada vez mais a gente percebe que é necessário esse engajamento.
Nós não estamos no momento fácil, o momento não é fácil para os professores, não é fácil para vocês pais, porque vocês ainda têm uma carga a mais, mas ele é necessário, porque o professor ele está se colocando ali dentro da casa de vocês para ensinar, para mostrar, mas ele conta com uma parte de vocês para auxiliá-los nesse processo. E nesse processo cabe a rotina, cabe o aprendizado, cabe o fazer na hora certa, cabe se pedir, usar o uniforme, cabe observar os horários, observar as entregas de tarefa, observar os dias das reuniões, contribuir nas reuniões, quando vocês aceitam ou quando vocês não colocam o que vocês gostariam, às vezes não fica da forma como vocês pensam que seria o melhor, mas vocês não verbalizaram na hora que poderiam verbalizar, então isso também se faz necessário. Esse papel, esse ponto e esse foco também é nosso, enquanto pessoas que vão se colocar nesse olhar. Então, tudo isso se faz necessário para essa interação. Eu deixo aqui uma mensagem para vocês e peço licença porque ela é de São Francisco de Assis, mas é para que cada um possa pensar, porque ele fala de uma forma tão expressiva, que é: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o que é impossível. Não dá para fazer tudo na vida, não dá para fazer tudo de uma vez. Tem coisas que são necessárias e são elas que eu preciso focar. Primeiro eu vou fazer o que é necessário. Então, o que é necessário é conversar, então primeiro eu vou conversar. Depois, o que é possível? É possível que eu sente com ele para fazer a lição? Eu posso ajudar? Eu sei explicar a lição? Não, eu não sei. Então, eu não vou sentar? Não necessariamente. Você pode sentar e dizer para ele assim: isso aqui está perguntando sobre sobre os estados. Vamos pegar o livro, vamos abrir o livro. Qual é o capítulo que você está estudando? É o capítulo 5? Então, abre o capítulo 5. Porque às vezes você não está sabendo aquilo ali da geografia para explicar para ele. Então, abre o capítulo 5, leia o capítulo 5. Ah, não vou ler. Não, leia o capítulo 5. Lê o capítulo 5, tá, o que falou aí em relação às capitais ou às regiões? Por quê? Porque aquilo é possível para você fazer. Você não, às vezes eu não sei explicar da geografia, mas é possível que eu diga para o meu filho: abre o livro, vamos ler? Leu. Ele leu para você, não você para ele. E ele leu, ele explica para você, e não você para ele. Aula invertida. A aula invertida não é isso? É, o professor, o aluno está em condição do professor, ele está no papel do professor. Então, ali ele está no papel de professor para você, mas ele está sendo monitorado por você, pai. Isso é possível? É. Então, primeiro o que é necessário, depois é o que é possível. E, de repente, você estará vendo o que é impossível acontecer. Então, era impossível o seu filho responder aquelas questões de geografia. Mas antes de achar que era impossível, eu vou fazer o que é necessário e o possível. Depois eu percebo que o impossível foi feito. Depois eu percebo que, às vezes, eu só precisava levantar do lugar. Então, eu tinha tudo. Lembra do bolo? Eu tenho tudo para fazer o bolo, mas se eu não tiver atitude, eu não farei o bolo. O aluno tem tudo para aprender, mas se ele não tiver atitude, ele não aprende, porque ele precisa ter um pouquinho do sal, ele precisa ter um pouquinho da vontade. Então, quando ele tem um pouquinho, ele retoma o conteúdo. Ele olha, ele lê, e às vezes, mesmo que ele não vá responder tudo corretamente, ele vai tentar. Nós precisamos tentar fazer sempre o melhor. E tentar é isso, é ter atitude. Não basta só eu pensar que eu gostaria de fazer. Não, eu gostaria, mas o que eu movi para que isso acontecesse? É isso que faz a diferença do fazer o que é necessário, depois o que é possível, e aí eu percebo o impossível sendo feito, porque a gente tem que mover. Nós temos que sair do nosso lugar. A zona de conforto sempre é o melhor lugar para ficar, mas não é um lugar que vai me ensinar nada.
Porque a zona de conforto não faz com que eu me mova. E se eu não me movo, eu não saio do lugar. Se eu não saio do lugar, eu tenho uma visão assim. Eu esqueci como fala quando a gente coloca nos animais aquilo que a gente coloca neles para eles enxergarem só para frente. Aí quando você tira, ele não precisa daquilo. Ele raramente ele vai virar para cá ou para lá, porque ele está tão habituado, tão rotinado. Rotinado não existe, né? Ele está com uma rotina tão grande e com um hábito tão grande de olhar só para frente que ele não enxerga para o lado. Ele não vira a cabeça para prestar atenção para o outro lado. Então, não existe só uma visão, existem várias. Mas existem várias visões dentro de um contexto que é possível. E dentro daquele contexto que é possível, eu preciso abrir a minha mente e olhar de todos os ângulos. Então, é um olhar 360. O olhar 360 é aquele que vai olhar para todos os lados. Isso é assim, mas também pode ser assim, também pode ser assim, não é? Porque é possível. Então, se é possível, eu preciso estar atenta a tudo que me cerca. E essa união é que vai fazer isso. Vamos fazer o que é necessário? O que é necessário agora? Rotina de estudo? Então, vamos colocar uma rotina de estudo. Então, o meu filho não sabe que ele precisa estudar todos os dias, então eu vou estipular um horário. Estipulei um horário, ele estudou, ele melhorou? Ah, eu não estipulei horário, ele não melhorou. A culpa é de quem? De todo mundo um pouquinho, porque ele não tem rotina, eu não olho, eu deixo, então eu não posso deixar. Porque eu não posso ser negligente com eles, então eu preciso, às vezes, estipular um horário para que ele estude, um horário para que ele levante, um horário para que ele deite, um horário para que ele mexa no celular, um horário para que ele descanse. Descansar, relaxar, esquecer um pouco de tela e viver, porque a gente precisa disso também. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque eu posso fazer tudo, posso deixar tudo por conta dele, mas não convém deixar tudo por conta dele. Ele não vai fazer. Ele precisa ser ensinado ainda. Ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, principalmente os alunos de educação infantil, fundamental, anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Eles precisam muito do pai e da mãe perto, eles precisam muito da presença dos pais para auxiliar. Às vezes jamais é para fazer para eles, é apenas para indicar os caminhos que eles precisam seguir. Abre o seu livro, leia. Não sei fazer conta, vamos estudar a tabuada? Ah, mas eu já li a tabuada e não aprendi. Então vem cá, vou passar uma continha para você. Passei a conta, não aprendeu? Vem cá, vamos pegar essas laranjas aqui. Goiaba, vamos pegar essas goiabas aqui. Quantas goiabas tem? 4. Vamos tirar 2 goiabas. Quantas goiabas vão ficar? Tá. Vamos pegar 4 goiabas. Se eu tirar uma goiaba, quanto ficará? Isso é aprendizagem significativa. Isso é colocar a mão na massa. Isso é possível. De repente, o impossível que era ele aprender a tabuada, ele já sabe. Então, às vezes, basta pouca coisa, mas precisa de uma atitude. Então, vocês vão lembrar disso, que olhando para a escola Marcelo Cândia, nós temos a aprendizagem por chave, e aí eu penso na minha mão, chave. Eu penso por competência, habilidade, atitude, valores e espiritualidade, porque é uma escola que trabalha a espiritualidade com o filho de vocês. Estou olhando o meu filho como um todo, cognitivo e socioemocional, por quê? Porque eu estou olhando para o meu filho enquanto sujeito numa tri de sociedade, escola e família. O meu filho vai viver, ele convive em uma sociedade, então ele tem aprendizados da sociedade, aprendizados da escola e aprendizados da família. Eu preciso reforçar o aprendizado da família, para que ele, às vezes, veja alguma coisa na sociedade e compreenda como aquilo está sendo desenvolvido, como tratar, como vivenciar, como respeitar aquilo que ele está vivenciando. Porque eu preciso desse olhar. Ensinar nunca vai ocupar espaço. Aprender nunca vai ocupar espaço. Quanto mais eu aprendo, mais eu vou aprender. Quanto mais eu aprendo, parece que menos eu me sinto sufocada, mas parece que mais eu ainda preciso aprender, porque eu vejo que parece que
só sei que nada sei, não é isso. O só sei que nada sei é me colocar numa posição em que eu permita que a aprendizagem aconteça. É colocar-me numa posição de paciência, de resiliência, de humildade para aprender e para ensinar. Então, eu enquanto mãe e ele enquanto filho, porque ele vai me ensinar, ele me ensina todos os dias, eles me ensinam todos os dias, mas eu também preciso ensiná-los todos os dias, fazer o que é necessário, o que é possível, e depois eu percebo o que é impossível acontecendo. Então, eu gostaria de agradecer vocês por ouvir, peço desculpas por alguma coisa que eu falei e que não tenha sido agradável para vocês. Fico sempre à disposição da escola para qualquer questionamento, qualquer dúvida e auxiliar da forma como eu conseguir e puder auxiliar. Vou passar um próximo slide para vocês que tem um QR Code, mas também tem um link que vocês podem digitar no Google para fazer uma avaliação do meu trabalho. Todos os nossos trabalhos são avaliados, tanto pela escola quanto por vocês, tá? A gente precisa desse feedback para saber como nós estamos. Então, vai direto para os meus coordenadores. Se está sendo um bom trabalho, se não está sendo, tá? Então, fiquem tranquilos, podem avaliar à vontade. Eu agradeço muito vocês, desejo um feliz final de semana, desejo um abençoado final de semana para vocês e contem sempre conosco. Este é o endereço gg.gg/FTD Confessional 2021. Se vocês digitarem no Google, vocês vão abrir um formulário para que vocês possam me avaliar, tá? Eu agradeço muito vocês. Também tem um QR Code, então vocês podem acessar pelo QR Code e vai direcionar esse formulário para que vocês possam fazer a avaliação. Avaliar é preciso, a gente sempre precisa fazer uma avaliação, autoavaliação e avaliação de um todo ou avaliação do outro. E nós sempre estamos fazendo essa avaliação, normalmente. Muito obrigada, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e um bom dia.